Recentemente, dia 9 de agosto, a gente está agora no dia 15, tivemos um acidente no Brasil. Estávamos há 17 anos sem uma tragédia tão grande em termos de acidente aéreo. E a Voipez, uma das aeronaves dela, teve um acidente. A gente vai, nesse 14º episódio, tratar sobre responsabilidade civil e discutir aqui, não entrando tanto ali acho que isso aí já foi explorado e vai ser ainda, vai continuar sendo, a gente sabe como é que funciona. A gente não quer entrar aqui nas vítimas, não quer entrar nas... A gente vai falar mais sobre nas circunstâncias, né? A gente vai tratar... Quem dispõe, como dispõe dessa responsabilidade civil, se é o CDC, se é o Código Civil, se é o Código Aeronáutico, sem entrar tanto na tragédia em si, trazendo para o âmbito do concurso. Impactos dela. Exatamente. De todo modo, já fica aqui nossa solidariedade com as famílias. Realmente foi uma tragédia, mas aqui, nesse vídeo, a gente vai tratar até, vocês vão ver com mais leveza, não do acidente em si, não da tragédia, que isso a gente não tem nem o que discutir, mas sim da parte de estudo, que é o nosso foco aqui, na parte de concurso, que é o que te interessa também daí. Bora? Vai pedir? Pede, claro, a gente sempre pede. A gente mendiga. Antes de começar nosso episódio de hoje, a gente queria lembrar que é muito importante pra gente que vocês curtam, compartilhem, sigam o canal, porque quanto mais gente curte o vídeo, isso demonstra pro YouTube que é um conteúdo interessante e ele acaba alcançando mais pessoas. Mas dá esse apoio aí pra gente, que a gente dá essa moral aqui pra mim, pra vocês, do nada. Bora pro vídeo. 9 de agosto de 2024, ali acho que foi início da tarde, né, final da manhã, tivemos um acidente aéreo, foram 62 vítimas, sendo 58 passageiros e 4 tripulantes da empresa Voipez. Ela estava operando, acho que tinha gente que comprou pela própria Voipez e gente que comprou ali pela Latam. Sim, a Latam tem uma parceria, né? Porque agora eles já anunciaram que vão manter essa parceria com eles. E eles trabalhavam pelo Code Share, né? Que é o código compartilhado. Então a Latam vendia as passagens e, respeitando lá o princípio da publicidade, da informação, informava os consumidores de que o voo seria pela Voipez, que eles só estavam vendendo a passagem, mas eles poderiam, por exemplo, juntar milha no site da Latam. Você pode comprar com os pontos da Latam e pode adquirir, pode comprar direto no site da Latam, inclusive, e realmente é avisado. Eu sei que quando a gente clica ali na parte de compra, aí aparece o trajeto e aí colocam normalmente qual é a aeronave que tá indo, né? E aí coloca por Voipez. Tipo. Disseram que se começar com AV, o número da passagem, você já tem um indício de que vai ser compartilhado. Mas enfim, é avisado, realmente. Algumas pessoas acabaram que confundiram aí, né? Porque compraram pela Latam, não devem ter se ligado nisso aí, de que era operado por uma outra empresa, foram parar no portão diverso e acabaram, inclusive, se salvando aí. Foi um livramento. Mas, enfim, tem essa, não é só com a Latam, né? Não, ele também tinha essa parceria com a Gol, ou não sei se tem ainda, mas em alguns estados é a Gol que tem essa parceria com eles. Aqui, só para deixar claro, a gente vai tratar da responsabilidade civil, vai tratar dos possíveis danos que vão decorrer disso aí, mas a gente não tá querendo aqui também matar a empresa, nem demonizar nenhum tipo de conduta, até porque tá tudo em investigação ainda, a gente não tem ainda uma causa bem definida. E a Voipez é uma empresa que vem crescendo muito no Brasil. No último ano, no 2023 para cá, foi a empresa que mais cresceu em termos de voos domésticos, considerando aí a panelinha ali da Azul, Latam, Gol. Não, tô desligando. Mas eu tô salva com dela. Meu Deus, tô salva. Tô salva. Dito isso, vamos para responsabilidade hipotética. A gente tá aqui, hipotética. Pode ser que... não, independente assim da causa, né, do evento, mas a importância de falar da Latam é porque se tem gente que entrou, por exemplo, judicialmente contra a Latam, não pode ela se eximir. Não, eu não era responsável, porque pela teoria da aparência, até que eles falam muito, né? O consumidor, ele tá achando que estava voando pelo Latam, que ele comprou, às vezes
a informação não foi clara o suficiente para ele reconhecer. Maior prova disso é as pessoas que perderam esse voo. Perderam o voo, graças a Deus, foi num acidente que aconteceu, elas se livraram desse acidente, mas poderia ser um voo que deu certo e que teria pessoas que não foram. Sim. Claro que a gente poderia discutir aqui se a pessoa poderia ter visto, poderia, mas a responsabilidade deles é solidária. Você precisa melhorar, né? Não tem jeito, a gente tá vendo que não tá suficiente. Tem como ficar se eximindo. E ela responde aí, no caso, como solidária, né? Sim. Pelo Código de Defesa do Consumidor, que é o que incide aqui. A responsabilidade é objetiva, né? Não cabe perquirir se foi... mas a conduta foi culposa, dolosa. É objetiva a responsabilidade. Isso. Aí o que eles podem falar é que a VoiPes estava claramente identificada, porque isso é uma das hipóteses que tiraria a responsabilidade dela, né, se a outra tivesse identificada. Mas, de qualquer forma, para o consumidor, tem uma cadeia aqui de fornecedor, né, que também é bem evidente. Se eu entrei no site da Latam e comprei, beleza, eu posso até ver que ela tem uma parceria com a outra empresa, mas se eu for alterar, por exemplo, a passagem, eu não poderia alterar pela Latam? Sim, poderia. Você vai no balcão da Latam. Então, ela continua me fornecendo, ela é uma fornecedora junto com a VoiPes. Eu acho que aqui ela não tem como se eximir, pelo menos em relação a essas pessoas que compraram pela Latam. Sim. Talvez não em relação a todos os passageiros, porque eu não sei se todos aqueles 58 direto, foram... Né? Mas os que compraram pela Latam, não tem, pra mim, não tem como ela se eximir aí de jeito nenhum, de dizer, não tem nada a ver com isso. E esse acidente, ele é regulado tanto pelo Código Civil, que ele fala, quando ele fala do contrato de transporte, ele fala que a responsabilidade do transportador é objetiva. Sim. Como pelo Código Aeronáutico. No Código, ele não fala nada da responsabilidade ser objetiva, não. Mas o STJ já tem posição consolidada de que né, objetivo. Sim, ele pega ali a teoria do risco da atividade. Então, se eu tenho uma atividade, e aí essa atividade claramente tem riscos inerentes a ela, toda atividade tem. No caso de um transporte, a gente não precisa nem falar só de avião, de trânsito, que aí aqui no Brasil, beleza, é um tema que a gente até já normalizou, mas que choca, se a gente for falar, acho que no mundo assim, são, sei lá, 30 mil pessoas que morrem no trânsito por ano, é muita coisa, velho. Então, assim... É porque o impacto de uma queda de avião, ela é muito forte, né? Você perde... Mas os acidentes que tem de transporte rodoviário, né? É muito grande. É muito. Então, assim, tem riscos que são inerentes a essa atividade. Então, se o fato que acontece ali, o dano que vem a ocorrer, está dentro desse risco que é inerente à empresa, aí ela tem que responder. Isso aí a gente até difere, por exemplo, de, sei lá, tá numa viagem de ônibus. Se um pneu estoura e aí o ônibus capota, é inerente à atividade. Isso aí algo que pode acontecer. Mas, por exemplo, eu até discordo em algumas situações, mas um assalto a ônibus. É aquilo do fortuito interno e do fortuito externo. Fortuito externo, o assalto a ônibus, em tese, não tá ali dentro da... Depende. Só que eu acho que, por exemplo... Se for no Rio de Janeiro, é um fortuito interno. Então, em Salvador, eu já questionava isso, assim. Tem vias que você sabe que isso acontece. Sim. Tipo assim, que é o dia a dia, todo mundo que pega aquela via ali, em determinado horário, vai ser, assim, tem uma chance gigante de ser assaltado. Eu acho que, se eu não me engano, isso foi parar na jurisprudência, e eles até... Era lá do Rio, e tem um trecho lá da Avenida Brasil que sempre os ônibus eram assaltados. E aí eu acho que foi o TJ do Rio, não sei se depois foi mais pra cima, mas ele decidiu que a empresa tinha que ser responsabilizada porque ali sabia que ali sempre era assaltado, naquele ponto, naquele horário. Então, deixa de ser uma coisa assim, não, mas eu não tenho como prever. Tem. Pô, mas também é fogo porque não é algo da atividade deles, né? Como é que ele vai deixar de passar o ônibus ali? Pode? Fica menos tempo, às vezes ele poderia deixar naquele ponto ali. Não, mas eu acho que segurança não é com empresa. É complicado. Eu falei que não concordava, mas eu tô já voltando. Eu sou fácil. Agora, eu sou volúvel, eu tô aqui já. Nesse caso aí, foi um acidente que ocorreu dentro do risco inerente ali à atividade deles, e aí o próprio STJ já tem pacificado que nesses casos de acidente aéreo é objetiva, não tem que discutir aqui se houve culpa ou não. Sim, e se, por exemplo, a Latam fosse chamada, algum consumidor foi lá e responsabilizou, entrou com a ação contra a Latam. Ela não poderia denunciar essa lead para chamar a VoiPes. Falar, não, na verdade, a responsabilidade é da VoiPes.
Porque o Código do Consumidor, para ter essa celeridade na prestação, ele impede que o réu chame, faça essa denunciação. Ele Já faz tem uma por previsão ação expressa, né? autônoma. Só se, por exemplo, a própria pessoa chamou. E aí Já não colocou cabe, os dois ali, né? Não cabe eu me defender, por exemplo, a Voipes, não, mas não cabe denunciação à lide. Na verdade aqui, isso aí a gente vai até, se a gente fosse pela teoria, sem, né? Claro que o CDC ali, ele quis ser cauteloso, já trouxe, aqui a gente não vai admitir picuinha entre fornecedores. É tipo isso. Resolve depois. Porque é uma responsabilidade solidária. Isso aí a gente não tem dúvida que o próprio CDC já disse. Fornecedores respondem de forma solidária. Se é solidário, o consumidor ele não precisa colocar as duas na mesma ação. Ele pode escolher colocar as duas, colocar uma ou colocar outra. E aí, beleza. Uhum. A denunciação à lide, o que é? Quando eu tenho uma responsabilidade com você, mas alguém tem uma responsabilidade comigo e vai ter que me pagar. Uhum. Então, nesse caso aí, por exemplo, a Latam pode esperar que a Voipes vá ressarcir ela do que ela tenha que pagar para os consumidores ali. Uhum. Então, ela poderia, assim, se a gente for pensar numa relação civil, longe dos consumidores ali, em tese ela poderia dizer, peraí, vou chamar a Voipes, que a gente já discute tudo junto, já fica tudo aqui numa ação, vai resolver... Mas isso acaba atrasando. Mas atrasa, porque aí a minha relação com a Amanda é uma, a relação da pessoa que tem a responsabilidade comigo já é outra, a gente vai ter que discutir outras questões aqui. Será que a Voipes tem realmente que ressarcir a Latam e tal? É um debate que para o consumidor pouco importa. O que ele quer é o dele ali e depois eles se matem lá buscando essa resolução entre eles. E agora? Bom, isso aqui que a gente está falando, responsabilidade civil. Uma coisa que a gente deve esclarecer, porque tudo que a gente estava pesquisando e tudo dando estado sobre isso, todo mundo estava trazendo a questão da convenção, né, de Varsóvia e da convenção de Montreal. Essas duas convenções, elas tratam realmente sobre responsabilidade civil no transporte aéreo, mas com um detalhe aqui. A gente tem até jurisprudência, tem STF falando sobre limite de responsabilidade, dano moral, dano CDC, dano material. Mas, nesse caso aqui, essas duas convenções não se aplicam porque elas só têm como objeto ali as viagens internacionais, né? Voos internacionais. O que essas convenções tratam é de o extravio de bagagem num voo internacional. Quem aplica? O CDC ou a convenção? E nesse caso aqui a gente não está falando desses danos em si, né? A gente está falando da responsabilidade civil da Voipes ou da Latam. E de um voo doméstico. E de um voo aqui, interno. O nosso voo, o voo que a gente está tratando aqui saiu de Cascavel, no Paraná, e estava indo em direção a Guarulhos. E aí caiu ali em Vinhedo, interior de São Paulo já. A causa ainda está em discussão. Em termos de investigação, o que é que a gente tem? A gente tem a CENIPA, né? O CENIPA, né? Acho que é o Centro de Investigação de Prevenção de Acidentes Aéreos. O 7 pela 7. O debate é eterno. E aí o CENIPA ele fica responsável ali por identificar quais são as causas desse acidente aéreo, até para prevenir que outros venham a acontecer. Se houve falta de manutenção, se não houve falta de manutenção e foi alguma coisa do fabricante da aeronave, que, sei lá, alguma coisa de segurança que não tinha sido ainda sentido a necessidade de ser feita e agora vai precisar. Tava o debate se tinha sido gelo, se não vai ser gelo. Enfim, isso aí a gente vai ter que esperar realmente. Mas o que temos de investigação, o CENIPA, nesse aspecto. A PF abriu, a Polícia Federal abriu um inquérito para investigar possível cometimento de crime. E aí, em sendo dentro de aeronave, né? A gente sabe que a Constituição, no 109, traz a competência federal, e a Polícia Civil de São Paulo também tem um inquérito aberto porque o IML de lá, a unidade central, ficou responsável por receber todos os corpos e fazer a autópsia. Então, temos muito aí... Bom, né? E aí temos aqui 3, então, investigações correndo, 4, na verdade. O MPT, o Ministério Público do Trabalho, também resolveu abrir sua própria investigação.
E ó, tá rindo de quê? Tá rindo de quê? Quanto mais investiga, melhor. E aí, no caso do MPT, eles estão investigando ali as condições de trabalho, se eram seguras ou não eram em relação aos É tipo a denunciação ali, né? Esse é o momento, MPT. Calma, galera. Depois. Emocionou. MPT, preciso fazer alguma coisa. Cabe crime? Não. O que é que eu posso fazer? O que é que eu posso? Não posso ficar aqui, paradinho. Mentira. MPT é ótimo. Mas vamos lá. E muita gente tá falando, e por que não tinha a caixa preta, não gravava tudo, então isso já era planejado? Nossa, tinha uma teoria da conspiração. Tinha família de médico lá, o que eles sabiam? O povo falando, o que eles sabiam? Que isso, gente? E a caixa preta desse avião, ele não gravava tudo, como é aqui no Brasil, mas só porque de onde ele veio, o avião, a regulação era um pouco menor. Então eles ficaram com uma autorização por 18 meses, a Voipes conseguiu com a ANAC, por 18 meses para não gravar tudo. Então, por exemplo, a estabilização do avião, o acionamento de freios, é uma coisa que eles tinham autorização de não gravar. Tá. Então eles conseguiram com a ANAC uma autorização para operar aqui, mesmo com a caixa preta não tendo essa gravação inteira, como a nossa legislação exige, por 18 meses até eles resolverem isso aí, adequarem a nossa. Isso porque essa aeronave que caiu era uma TR-72-500 e a empresa que fabrica ele é franco-italiana, né? Ali da Itália e da França, tanto é que elas estão participando também da investigação. E aí, então é nesses países que deve ter uma legislação aí mais flexível em relação a isso. Não tinha essa exigência, mas estava em tese ali, pelo que você está falando, estava regular a operação dessa aeronave. Se vão achar depois alguma falha mecânica ou algum problema do avião, isso é depois na investigação, né? Isso aí vai ter que esperar. E não dá também pra gente condenar uma aeronave assim, nunca mais eu vou voar. Gente, a gente voa de Gol e de Boeing até hoje. Ninguém nem lembra, mas acontece. Isso aí de vez em quando vai acontecer. Eu acho que falhas, de um modo geral, acontecem, por mais seguro. O avião ainda hoje eu acho muito seguro. Sim. É muito pouco, assim, em relação ao que voa, é muito pouco que cai. Acho que o último acidente que a gente tinha tido foi em 2007. Nossa, muito tempo. 2007, o da Latam. A Latam. Ai, que estresse, viu? Só que lá foram 199 mortes. Nossa. E agora foram 62, né? Junto com uma menor quantidade, mas mesmo assim, muita gente. E se esse avião tivesse caído lá, a primeira coisa que eles falaram foi que ele caiu num condomínio, né? Numa área de um condomínio. Pegou uma casa, destruiu uma casa. E aí, se ele tivesse afetado da destruição da casa, a pessoa já tem direito, né? De receber o dano moral, material, que já. Mas então, vamos ver. Lá ele pegou a casa. E aí, essa consumidora, ela não era consumidora originária não tava dentro do avião. Da Voipes nem da Latam. Mas ela é uma consumidora por equiparação, porque ela estava no solo e ela foi afetada com a queda desse avião, destruindo a casa dela, né? Isso. O CDC, ele traz a equiparação em 2 momentos, né? Se tivesse assistido o vídeo da nossa diva no Instagram, eu já estaria sabendo. Mas tudo bem. Tem o consumidor ali, o regular, né? O padrão. E os equiparados, que são os bystanders. E aí, em suma, o CDC tem 2 previsões. Uma é em relação à propaganda, né, e tal, quem é atingido pela propaganda ali enganosa e etc. E a outra é em relação justamente aos danos. Sim, pelo defeito do serviço. Pelo defeito do serviço. E aí, o defeito aqui foi justamente por não ter a segurança esperada. Quem voa não espera cair. E aí, falhou na segurança esperada. Caiu em cima de uma casa, destruiu essa casa, ou eventuais danos outros que a gente ainda não saiba, né? Às vezes na região ali, no próprio condomínio pode ter causado. E nesse caso vai ter que responder com um consumidor ali equiparado. Sobre dano moral que você falou, caberia talvez ainda aí falar num dano moral coletivo? Considerando que vai ter um monte de dano ricochete, considerando as famílias das vítimas. Sim, talvez seja interessante uma ação coletiva para resolver isso, para trazer uma indenização para todos. Mas aí poderia ser até individual, somada, ou um dano moral coletivo. Eu acho que cabe mais aqui um dano social. Não sei.
pelo seguinte, o dano, só diferenciando, o dano moral coletivo é um dano moral, tipo, é quando você ofende o direito da personalidade de uma coletividade. Então, assim, a gente considera ali um grupo, não precisa ser a sociedade inteira, mas um grupo. Uhum. Tá? O dano social é quando a gente afeta, ele tem uma relação com o dano existencial no âmbito individual, né? Uhum. No âmbito coletivo, seria o dano social. Seria quando uma conduta ilícita de alguma forma, ou nesse caso não é nem ilícita, mas uma conduta antijurídica ou não inesperada gera um dano que vai causar um impacto na sua qualidade de vida de toda a sociedade ali, não é só na individual. Na individual seria um dano existencial. Na coletividade... É mais dano social do que coletivo. Eu acho que é dano social. Pelo seguinte, a gente vê esse impacto. Vai impactar as outras pessoas, né? A gente vê, eu peguei um voo agora, nesse final de semana. A pessoa do meu lado, tipo, já tava apavorada. Mas foi depois do acidente? Foi depois do acidente. Eu peguei, tipo, foi no domingo esse voo que eu tô falando. E o acidente foi na sexta. Uhum. Então, claro, a pessoa já podia ter medo antes? Podia. Mas uma pessoa que já tem medo de avião, aí testemunha uma tragédia dessa que a gente testemunhou. É mais impactado. Claro que você fica impactado. E quantas pessoas você não já ouviu falando, eu não vou mais de Voipés, eu não vou mais de ATR 72500. Tem um impacto na minha vida que eu deixo de fazer coisas que antes eu faria normalmente por um receio que eu criei com esse evento. Sim. Então, assim, eu acho que em tese, pelo menos, caberia. Não sei se vai ser aplicado, porque vai ser uma pancada já muito grande na empresa. Não tô dizendo que não tem que responder, óbvio que tem que responder, mas assim, também a gente tem que ver a viabilidade empresarial, né? Alto, né? E a viabilidade empresarial. Porque também, assim, quão interessante é pra gente no Brasil. Porque ela também vai ficar afetada com essa decisão, igual você falou. Tem muita gente falando, nunca mais eu vou de voo. Exato. Então, as pessoas param de voar, em geral, em outras companhias, porque ficam com esse receio, né? Por esse dano que foi causado, mas a empresa também sofre esse dano, né? Sofre, assim, tem que ver o limite dela até de orçamentário. Tipo, eu digo assim, depois dela pagar tanto, vai ter uma viabilidade empresarial ainda, e quão interessante é para a sociedade no Brasil também o fechamento de uma empresa aérea. A gente já tem tão poucas empresas aéreas aqui no Brasil. Não que não tenha que responder, a gente não tá hora nenhuma dizendo isso aqui. Não, e elas vão ter que responder já por um valor muito alto. Já, exatamente. Porque tinha gente lá que ganhava muito bem e você responde pelo Código Civil aquilo da expectativa de vida e do quanto a pessoa ganhava. Eu acho que o dano... Mas não homicídio culposo, porque não vai responder por homicídio, né? Mas eu acho que você vai responder, vai pagar, não? A empresa não vai responder por homicídio, nem a empresa não ela não vai responder por homicídio. Mas essas pessoas que perderam a vida e que às vezes eram responsáveis familiares e que tinham... Eu acho que isso também vai ser calculado, também vai ser gerado. Não é só... Na indenização civil, né? Mas não como uma pensão. Não como uma pensão, mas uma indenização alta, porque você vai ver a expectativa de vida da pessoa e o quanto ela ganhava, o impacto que isso teve naquela família. Talvez seja considerado. Isso aí eu acho que para fins de quantificação de indenização vai ser considerado. Mas acho que não vai aplicar aquela regra lá da pensão, pela expectativa de vida da pessoa. Acho você acha que não? Eu acho que não. Critérios? Não, critério assim pra você majorar, mas para você quantificar, né? Mas não assim naquele jeito que a gente qualifica no homicídio, por exemplo, de eu responder até a pessoa ter a expectativa de vida dela alcançada. Eu acho que isso aí não vai aplicar, não. Mas talvez eles usem os critérios, não a base. Mas aí como base acho que pode. E aí pode ficar um valor muito alto para a empresa pagar. Vai ficar. Ela tem já, tem um seguro obrigatório para isso, né? É o RETA. Lá é... Mas ela já acionou esse seguro. Um seguro obrigatório que tem para acidentes aéreos. Vai ser pouquinho, né? Vai ser... mas eu não sei quanto que descobrem. Deve ser alto o valor, porque um acidente aéreo já é uma pancada. Pela quantidade de passageiros que cabem deve inclusive considerar isso, a quantidade de passageiros que cabe dentro do voo. Até 70, né? Eu acho que esse avião... Esse aí, acho que era o máximo dele, não era não? 68, é um negócio desse. Não sei, eu acho que esses aviões dela... Era 68, e aí mais 4 tripulantes, 72, né? Então, de responsabilidade civil... É isso, né? É isso. No âmbito criminal, já deixando claro que a gente não acredita, né, muito que vá ter aqui uma responsabilidade criminal, mas só para não dizer que não falamos das flores,
No Código Penal tem o artigo 26, ou é 231, eu acho que é 231. Se não for, a gente vai corrigir aqui, mas eu acho que é o 231, que traz a exposição, o crime de você expor uma aeronave ou uma embarcação a perigo. E aí, essa exposição a perigo, a gente não sabe, talvez, da investigação, vamos colocar aqui, hipoteticamente, digamos que alguém sabotou a aeronave ou deixou de fazer uma manutenção que cabia a ele. Sei lá, às vezes uma pane seca no avião que caiu, e eu deixei de abastecer. Então, assim, eu expus aquele avião a risco. E aí, quando há um desastre, ou um naufrágio, no caso de uma embarcação, ou no caso de um avião, a queda, a destruição da aeronave, aí a gente vai ter esse crime qualificado. E tem a previsão nele também, desse crime de exposição a risco. Mas é muito difícil ter essa parte criminal, porque além de você ter que achar esse responsável, motivo, você tem que achar um responsável. Poderia ser por culpa também, um esquecimento. Mas de quem? Sei lá, uma pane seca, a pessoa que... Mas normalmente não é uma pessoa só, né? Não, é muito difícil, né? Você... não sei. Direito penal coletivo, assim, você... Coletivo não, mas às vezes tem uma galerinha que é responsável, a gente bota todo mundo pra responder. Não sei não. Não tô dizendo que é o caso, avô e pés. Não estou dizendo isso. Eu acho que não vai ter impacto criminal. Eu acho também que nesse caso não vai ter, não. Mas, normalmente não tem, né? Eu nunca vi em caso criminal. Não. Mas, assim, em tese, poderia. É isso, por esse artigo aí. E, administrativamente, aí vai ser a ANAC que vai avaliar a conduta da empresa, se houve de alguma falha, se de repente alguma parte dessa aeronave não estava de acordo com esse prazo aí de 18 meses, por exemplo, poderia ter isso aí seria uma questão administrativa, não seria mais uma questão civil aqui ou criminal. Nem que vai cair em concurso. Nem vai cair em concurso, então eu não vou nem me arvorar a ter curiosidade de ver como é que a ANAC regulamenta. Já tá muito difícil, gente. Não vou achar matéria pra nos encher, não, pelo amor de Deus. É isso aí, é isso. Nós fizemos uma revisão geral sobre a responsabilidade e até a próxima. Fiquem com a gente. Isso porque a aeronave que caiu, que é uma TR, sei lá. Tá torta aqui, sabe? Seja o que Deus quiser. Vê aí, pausa aí. Se bem que não vai ter como. Não tem como. Tá, mas E eu tô mais pertinho hoje. E o seu microfone tá aqui também. Tem que serve pra alguma coisa.